Olá, alunos do SESC, aqui quem fala com vocês é o professor Herbert Dantas, de Geografia. Essa semana a gente vai corrigir algum exercício com vocês, que passei para vocês nas últimas semanas, e depois pedir para vocês fazerem exercício no livro de vocês, certo? Então, caso vocês quiserem copiar alguma coisa ou marcar alguma coisa que vocês marcaram errado, pausem o vídeo e o façam, tá? Eu vou seguir diretão, então se quiser copiar alguma coisa é só pausar o vídeo, tá? Então vamos lá. Primeira semana, capítulo 4, Europa, diversidade natural do continente, né? Primeira questão, a Europa é o segundo menor continente em território. Marca alternativa abaixo que indique um corpo de água que não bane a costa europeia. Então, a costa europeia é banhada por oceanos e mares. Então, o mar Mediterrâneo a banha pelo sul, o Oceano Atlântico pelo leste, o Oceano Ártico pelo norte e o Índico não a banha. O Oceano Índico banha a Ásia lá por baixo, a Índia e outros países mais, a China. Tá bom? Então a letra C é incorreta, então por isso tem que marcá-la. Tá? É aquele oceano que não banha a Índia. Segunda, observe a imagem abaixo e marque a alternativa que indique a península europeia que forma o Estreito de Gibraltar com a costa africana, pessoal. Então ela tem várias penínsulas, essas quatro que estamos vendo aí, é aquela que forma, pessoal, o Estreito de Gibraltar com a costa africana é a península Ibérica, letra C, pessoal? A Escandinávia fica do norte, a Balcânica fica mais a oeste, e a Itálica fica no meio do continente, certo? Então é por isso, a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, esses países têm grande relação com os povos do Marrocos, na África, fica bem próximo por conta desse estreito aí. Terceira, cite o nome de 3 ilhas europeias e a localização por corpo de água, oceano ou mar. Então, ilhas de Creta e Malta, eu coloquei para vocês verem aqui, estão no mar Mediterrâneo, e as ilhas do Reino Unido, do Mar do Norte, tá? Só isso, simples assim, diretão. Vamos à quarta questão. Em que país podemos encontrar a maior geleira na Europa? Na Islândia, pessoal, aquela ilha que fica lá ao norte do Reino Unido, pessoal. Ela quase dentro do Círculo Polar Ártico, dos países mais frios da Europa, é lá que está a maior geleira da Europa. Ou seja, aquela grande camada de gelo sobre o continente. Quinta, marca a alternativa abaixo que indique os maiores países da Europa. Portugal e Espanha são medianos. Mônaco e Vaticano são dos menores. Rússia e Turquia são os maiores países da Europa. Apesar de a maior parte deles estarem na Ásia, são os maiores países que são da Europa. Certo? A Rússia é a maior parte do mundo. Certo? E é isso. Letra D, a Áustria e a Alemanha também são medianos. Sexta, marca a alternativa abaixo que indica agora os menores países da Europa. Já falei, agorinha. Letra B, Mônaco e Vaticano são cidades, são países do tamanho de cidades-estado, são bem pequenos. Então, juntamente com alguns outros, são os menores países da Europa. Sétima, qual é a fronteira natural entre Europa e Ásia? São os Montes Urais, pessoal, que ficam no território da Rússia, Então, essa barreira natural, uma cordilheira, uma cadeia de montanhas que fica na Rússia, separa também, pessoal, a parte da Rússia que é europeia da parte maior, bem grande, da Rússia que é asiática. Tá? É a barreira natural entre Europa e Ásia. Na verdade, são só um continente. Essa separação só é coisa da humanidade. Oitava, cite uma forma de regionalizar a Europa. Aqui tem duas formas que eu coloquei para vocês lá no slide de vocês. Primeira forma, Europa Ocidental, Europa Meridional, Europa Central, Europa Meridional, Europa Oriental, só por coordenadas geográficas. E a segunda forma, você dá nome aos bois. Europa do Norte, Europa Central, Península Ibérica, Península dos Balcãs, Leste Europeu e países bálticos. Regionalização da Europa de duas formas, aí para vocês verem. Tá? Essa foi a primeira semana, vamos à segunda semana. Capítulo 4 ainda, Europa, clima e vegetação. Primeira, a Europa possui climas relativamente frios. Cite o principal fator que permite esse tipo de clima e explique como esse fator influencia o clima. Aqui a gente tem um mapa que demonstra o clima da Europa. Então, o clima e vegetação da Europa sofre influência das altas latitudes. Também é causado pelo Círculo Polar Ártico. Esses fatos resultam na predominância de climas temperados e frios. Pessoal, tem que lembrar que quanto mais próximo do Equador, mais próximo estamos do Sol, você vai se afastando dele, com altas latitudes, você vai ficando cada vez mais frio, Tá chegando no Polo Norte e no Polo Sul, onde é mais frio,
certo? Por isso que a Europa fica mais próximo do Círculo Polar Ártico, né? Próximo ao Polo Norte, por isso que lá predominam climas temperados no sul da Europa e climas frios no norte da Europa. Segunda questão, marca uma alternativa abaixo que não indique um fator que influencia o clima da Europa. Correntes marítimas, letra A, né, influencia, letra B, relevo, letra D, maritimidade também influencia, né? Só a letra C, certificação, que não influencia por enquanto, né? Não há indício de desertos na Europa por enquanto. Terceira, explique com suas palavras a relação existente entre o clima e a vegetação. Só tem que lembrar, pessoal, né, que as plantas necessitam de clima, né, ameno para crescerem, né? Se o clima é mais forte, ele é mais, vamos dizer assim, bruto, né, não permite que as plantas cresçam, né? Vamos lá então um exemplo. As grandes árvores necessitam de muita água para crescer e sobreviver, né? E por isso existem florestas em climas úmidos, né? É um exemplo de como o clima, né, se relaciona com a vegetação. Se fosse um lugar também muito frio, as plantas não conseguem crescer. Um lugar muito seco também não consegue crescer. Lugares muito íngremes, como montanhas, não conseguem fincar raízes, né, profundas. E assim vai. Quarta, relacione a vegetação com o tipo de clima e onde pode ocorrer. Primeira, vegetação estepe. Segunda, tundra. Terceira, vegetação do Mediterrâneo. Né? Climas. Clima do Mediterrâneo, clima polar e clima temperado continental. Então a ordem correta é, né, 3, ou seja, a vegetação do Mediterrâneo ocorre no clima mediterrâneo. Né? 2, clima polar ocorre a tundra. Né? E 1, né, clima temperado continental ocorre as estepes. Né, pessoal? Então a letra C é a correta. 3, 2, 1. Quinta, cite as características das vegetações. Né? Letra A, floresta temperada. Árvores altas e médias afastadas uma das outras que perdem suas folhas nas estações frias, né? No inverno e no outono. As caducifólias, folhas caducas, folhas que caem. Letra B, estepes, vegetação que ocorre em planícies com baixa umidade e é formada por gramíneas e herbáceas, ocorrendo também arbustos. Letra C, floresta de coníferas, possui folhas cilíndricas para não acumular neve, ainda possui uma ou pouca espécie de pinheiro, né? São árvores quase que iguais, mesma espécie. Letra D, tundra. A tundra é a vegetação baixa de vida curta, 3 a 5 meses, formada por inques e musgos, né? Vegetação que mais aguenta frio. Para finalizar nossa aula de hoje, vamos à parte 3, né? A terceira semana. Capítulo 4 ainda, Europa. Na verdade aqui seria relevo e hidrografia, tá? Vamos lá então. Utilize o mapa abaixo para responder as questões 1, 2 e 3. Né? Tem um mapa que demonstra, né, o relevo europeu. Primeira, qual a principal forma de relevo da Europa? Qual a sua altura máxima? Cite o nome de um exemplar dessa forma de relevo. Né? Então a predominância são as planícies, primeira pergunta, com altitudes inferiores a 200 metros, segunda pergunta. A principal é a planície europeia ou planície, né, euroasiática, planície que percorre todo o continente, essa parte de vídeo que você pode ver no mapa, certo? Segundo, as depressões são raras na Europa, onde são localizadas as duas únicas depressões relativas do continente europeu, né? São as depressões dos litorais holandês e do Mar Cáspio, são as únicas depressões relativas do continente, absolutas. Terceira, sobre as formas de relevo mais altas da Europa, responda. Né? O que são as formações dos dobramentos antigos? Qual sua altura? Cite exemplos dessas formações. Né? Então, pessoal, o dobramento antigo, na verdade, ele é um planalto. Né? São formações de relevo que um dia foram montanhas, mas devido aos milhares de anos de erosão, se tornaram planaltos ou maciços. Né? Então, estão em alturas entre 2.000 metros e 200 metros. É um exemplo disso, é o maciço central. Certo? E o que são dobramentos modernos? Né? Quais são os principais exemplares? São formações de relevo que formaram na era geológica, cenozoica, não sofreram muita erosão. Né? São mais altos que 2.000 metros. Né? Os principais são os Alpes, os Pirineus e as montanhas da Escandinávia. Quarta, relação de rios com os países onde correm. Né? Primeiro rio Volga, segundo rio Reno e terceiro rio Ruhr. Né? Primeiro país Rússia, segundo Alemanha e terceiro França. Então a ordem correta é rio Volga fica na Rússia, né? Então 1 é o primeiro, e o Reno fica na França, então 3, e o rio Ruhr fica na Alemanha, 2. Então a ordem correta é 1, 3 e 2. A alternativa correta é a letra D. Última questão de hoje,
quais são as principais fontes de energia na Europa, né? Quais são as renováveis. Então as principais fontes são barragens hidrelétricas, energia nuclear e combustíveis fósseis, né? E renováveis são a eólica e a maremotriz, certo? Então é isso aí. A Europa está tem nada com a Europa natural que terminou agora, certo, pessoal? Então a aula vai encerrar por aqui. Antes de acabar, vou pedir para vocês realizarem os exercícios, né? Atividade do livro nos dias de hoje. Geografia nono ano, né? Páginas 73, 81, 82 e 83, né, pessoal? Faça exercícios que eu pedi para vocês agora nessas páginas dessa semana. Próxima aula, próxima semana, eu corrijo com vocês exercícios, tá bom? Então, pessoal, é isso e até a próxima aula de geografia. Obrigado.